Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, aqui é município de Sumé, na Paraíba. Pessoal, é uma história muito sinistra, macabra, viu? E olha como tá bonito para chover, pessoal. Muito bonito mesmo. Que maravilha. Muitos trovões e relâmpagos, viu? Pessoal, a história de hoje vem de Piancó, Alto Sertão da Paraíba, pessoal. E essa história é de Seu Antônio. Pessoal, esse vídeo é duas histórias, valeu? E vamos à história, pessoal. Seu Antônio falou, pessoal, que estava caçando à noite com dois cachorros. Porém, ele escutava umas pancadas, como se tivesse uma pessoa cortando de machado. Aí os cachorros começam a latir. Aí ele diz, olha, parece que é o tatu. E faz carreira para lá. E pensando, só assim eu fico longe dessas pancadas. Alguém está cortando de machado para lá. E eles fazem carreira, né? Correndo dentro do mato, porque tinha que chegar logo aonde estavam os cachorros latindo. Quando ele chega aonde tá os cachorros, perto de uma pedra e uma braúna muito grande e antiga, ele escuta as pancadas de machado na frente dele. Ele diz, oxê, esse cara já está aqui, ele pensando. E chegou perto dos cachorros e foi olhar o que era. Dentro no pé da pedra, dentro de um buraco, os cachorros cavando, né? Aí ele tirou o cavadorzinho dele e começou a cavar. Cavou assim uns 3 palmos. Quando cavou, não tinha mais buraco. Tinha se acabado. Aí ele disse, oxe, qual é? Alguma coisa estranha está acontecendo aqui. Aí chamou os cachorros e saiu daquele local. Ao sair com uns 5 metros, ele olha para trás, naquele mesmo buraco, naquele mesmo local, ele viu uma cobra grande saindo. Aí ele chamou os cachorros e seguiu em frente. E os cachorros correm, passa por ele e entra no mato, continua andando, caçando, né? E ele fica escutando as pancadas dos machados. Tinha uma hora que era para um lado, tinha hora que era para trás, tinha outra que era mais para frente. E assim ele estava louco com aquelas pancadas. E ele admirado, nunca tinha visto isso na minha vida. É a primeira vez. E com poucos minutos os cachorros começam a latir. Ele faz carreira para lá. Ao chegar em um barranco, viu os cachorros. Aí ele chega para perto. Ao chegar perto dos cachorros, ele viu que não tinha nada, nada. Era um canto plano, limpo, do lado do barranco. Ele viu um vulto correndo. Ele disse, que será isso? Aí chamou os cachorros e saiu, voltando. Disse, não, aqui eu não fico, vou embora para casa. E aquelas pancadas, sempre acompanhando ele. Quando não era para frente, era para trás, e ele saiu. Ao sair, chegar na estrada, ele não escutou mais pancada nenhuma. É uma história muito sinistra, né, pessoal? E história mais sinistra, pessoal, vai ser essa que eu vou contar para vocês agora. Vamos lá. Pessoal, eu peço desculpa a vocês que eu tô um pouco rouco. A minha voz, eu tô com a garganta inflamada, mas dá para vocês entender. Vamos à história. Pessoal, essa história vem lá da Serra de Teixeira. Seu Dedé que mandou para mim. Seu Dedé falou, pessoal, que ele saiu à tardezinha com 2 cachorros para caçar e foi para o pé da serra, aonde ele nunca tinha caçado. E ele passou por trás de um barranco. Quando chega embaixo, os cachorros latem, acuado, e ele corre para lá. Era um buraco e ele começa a cavar. Pegou, achou um tatu, pegou ele, botou no bisaco, amarrou ele bem amarradinho
e seguiu viagem. E pensando, que maravilha, já peguei o primeiro tatu logo cedo. Oxe, a noite promete, vai ser muito boa para a caça. E ele continua caçando, subindo em procura ao pé da serra. Ao chegar em um lajeiro longo e comprido, ele avistou uma coisa escura se movendo, mas pensou que tinha sido uma reis ou um boi, alguma coisa assim, e continuou andando. Ao mais para baixo um pouco, os cachorros latem. Ele disse, opa, de novo, fez carreira para lá. Ao chegar lá, os cachorros estavam admirados com um tronco de pau. Não tinha oco, não tinha nada. Era um pau seco, só estava o toco. E ele ficou olhando. Nossa, que coisa estranha. O que é que tem aqui? Aí pegou uma pedra e começou a bater no pau. Não tinha nada naquele local. Ele sai de lá, chama os cachorros, mas os cachorros não querem sair, só latindo e olhando para aquele pau seco. Mas lá ali não tinha nada, ele não estava vendo nada ali. E ele continuou chamando os cachorros. Ele ficou com tanta raiva que chegou a juntar um bocado de basculho naquele pau e tocou fogo. Já que era um pau seco, ele pensou, vai queimar logo. Aí o que ele fez? Sentou de um lado, puxou umas brasas para outra, disse, agora eu vou aproveitar e fazer um café para mim e comer uma bolacha. Aí sentou, mas sempre ele ficava assim, olhando, admirado, porque ele sentia a presença de alguma coisa ali ao redor. E os cachorros se deitaram perto dele e ficou ali, né? Já que o pau estava queimando, os cachorros não latiram mais. E aí, um dos cachorros, pelo nome de Piaba, ficou olhando para dentro do mato e de vez em quando ficava grunhindo, como se estivesse vendo alguma coisa. E ele fez o café, tomou, fez um pacaia, né, cigarro, e começou a fumar, né, e olhando. Aí ele viu um vulto passando por trás dele, assim de lado, e ele ficou admirado, olhando, que é isso? Será que é um boi, alguma coisa? Ele pensando, e o cachorro querendo, latindo, né, acuando aquilo ali. Aí o outro cachorro se esperta também e começa a latir os dois. Aí foi aonde veio o medo, né, e não só via vulto, e como se tivesse a presença de alguma coisa. Ele ficou pensando assim, que se fosse uma reis ou alguma coisa, não sabe o que era, pois ele nunca tinha visto aquilo. Aí ele tomou o café, já tinha tomado o café, fumou o cigarro e chamou os cachorros e saiu dali. E os cachorros não soltou mais os pés dele, era pisando no calcanhar dele, como se o cachorro tivesse com muito medo. Ele saiu assim do serrote, virou pelo outro lado, chegou em um pé de braúna grande, tinha uma pedra, ele sentou na pedra, né, fez outro cigarro, um pacaia, e ficou prestando atenção, e todo arrupiado. Ele viu um vulto passando na frente dele. Ele disse, será possível que esse bicho está me seguindo? Aí ele ficou abismado e os cachorros sempre latindo, olhando e latindo, mas com medo. Ele percebeu que os cachorros estavam com muito medo daquilo. Pessoal, aí ele olha para cima do pé de braúna e vê aquela coisa feia, com os olhos de fogo, grande, em cima do pé de braúna. Ele clareia com a lanterna, mas só vê aquilo tudo escuro e aqueles olhos de fogo. Ele começou a se tremer, pegou o cavadorzinho dele, o bisaco, chamou os cachorros e fez carreira dentro do mato. Ele disse que a carreira foi tão grande,
mas tão grande, que os cachorros eram acompanhando ele. E ele já estava com as pernas todas doídas de tanto correr. Quando chegou em um baixio, sentou no chão, tão cansado que ele estava, e os cachorros ali encostados a ele, com o maior medo. E ele sentou-se e ficou olhando. Com um pouquinho, ele viu por trás dos pau aquele bicho passando bem devagarzinho e olhando para ele. Aí era que o medo ficou maior ainda. Ele disse que ficou sem saber o que fazer, pois não tinha mais perna para correr. Ele resolveu, tinha uns pau, uns tocos assim, ele colocou fogo, ligou as duas lanternas e ficou ali. Esse bicho não vai chegar perto de mim, pois ele deve ter medo de fogo. Ele já não me pegou por causa da lanterna. Aí ficou encostado ao fogo, mas sempre juntando lenha e botando no fogo, sem deixar o fogo baixar. Já era por volta das 3 horas da manhã e ele já estava com muita fome. Ele pegou um pouco d'água que tinha, umas bolachas, e começou a comer aquelas bolachas com água, pois não tinha tempo nem de fazer o café, com tanto medo ele estava, olhando para ao redor dele e comendo. E ficou colocando lenha no fogo, sem deixar o fogo baixar, até amanhecer o dia. Quando o dia clareou, pegou o resto dos troços que tinha, de bolacha, o restinho d'água que ficou, o cavador dele, botou no bisaco e saiu. Mas os cachorros pisando nos pés dele, com tanto medo que os cachorros estavam. Ele não estava vendo nada, mas os cachorros sempre com medo. E assim ele saiu fora do mato. Foi direto para casa. Ele falou que desse dia em diante, mais nunca caçou. Pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje e até o próximo, se assim Deus nos permitir.